Já parou para pensar no que realmente nos faz agir do jeito que a gente age? Nessa análise, a gente vai desvendar os mecanismos, muitas vezes invisíveis, que moldam nossas decisões, pensamentos e ações todos os dias. Vamos nessa! Ok, vamos direto ao ponto. Por que uma pessoa reage de um jeito a uma situação e outra reage de um jeito totalmente diferente? O que leva a gente a tomar certas decisões, às vezes até contra a nossa própria lógica. A resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. A verdade é que o nosso jeito de ser não surge do nada, não é aleatório. Ele é uma construção moldada dia após dia por forças que, na maioria das vezes, a gente nem percebe que estão ali. Então, de onde vem essa programação toda? Bom, a resposta está lá atrás, nas primeiras camadas da nossa vida. Tudo começa em casa. É isso mesmo. A família é o nosso primeiro laboratório social. É ali que os primeiros programas de comportamento são instalados, sabe? As primeiras regras, os primeiros exemplos do que fazer e do que não fazer. Nossa mente começa a ser desenhada a partir daí. Depois da família, o mundo começa a se expandir. O ambiente onde a gente cresce, os amigos que fazemos, a escola. Cada nova experiência vai adicionando uma camada a essa programação inicial, deixando tudo mais e mais complexo. E a soma disso tudo cria o que a gente pode chamar de padrões comportamentais. Pensa neles como se fossem respostas automáticas. São as regrinhas subconscientes que começam a ditar nossas reações e, no fim das contas, a moldar quem a gente é. Mas não para por aí não. Conforme a gente vai crescendo, outra força gigantesca entra em cena, a sociedade. As normas, as expectativas, aquilo que é visto como certo ou errado. Sem nem perceber, a gente começa a ajustar o nosso comportamento para se encaixar. Tá, mas como é que esses padrões se tornam tão fortes, tão automáticos? Existem dois atalhos mentais poderosíssimos que o nosso cérebro usa para reforçar esses comportamentos. E muitas vezes eles passam por cima da nossa própria lógica. O primeiro atalho é a repetição. É um mecanismo simples, mas, nossa, é incrivelmente poderoso. Quanto mais a gente vê ou ouve alguma coisa, seja uma ideia, uma opinião, um jeito de agir, mais o nosso cérebro aceita aquilo como normal, como se fosse verdade. É quase como se o cérebro pensasse: se isso está aparecendo toda hora, em todo lugar, então deve ser verdade. E a partir daí, as ações começam a seguir essa crença, que foi construída na base da pura repetição. O segundo atalho é ainda mais potente, a emoção. O nosso cérebro é programado para dar prioridade máxima àquilo que mexe com a gente, que faz a gente sentir alguma coisa. Medo, raiva, prazer, a necessidade de ser aceito, esses são os gatilhos mais rápidos para a ação. As emoções funcionam exatamente como atalhos. Pensa assim, a razão pode ser um caminho longo, cheio de análises. A emoção é uma via expressa direto para a ação. Ela nos empurra a decidir e agir, muitas vezes antes mesmo que a gente tenha tempo de pensar direito. Agora vamos trazer essa discussão para o nosso mundo, para o hoje. A gente tem um ambiente, a sociedade, a repetição e a emoção moldando quem somos. Só que nas últimas décadas, um novo arquiteto entrou nessa equação. Um que, olha, mudou completamente as regras do jogo. Hoje, no meio de todas essas forças que a gente já conhecia, surge um fator novo. Um que não só se junta aos outros, mas que amplifica e acelera tudo de um jeito que a gente nunca viu na história. Um elemento que se tornou, para muita gente, a força de moldagem mais presente e mais poderosa de todas. É isso mesmo, a internet. A era digital é o grande ponto de virada na forma como o comportamento humano é construído e influenciado em uma escala massiva. Pensa só no fluxo constante de influência. As redes sociais, com seus algoritmos, filtram e entregam um rio de conteúdo sem fim. E esse conteúdo, que é escolhido a dedo para gerar uma reação emocional, vai mudando sutilmente o que a gente vê, no que a gente acredita e, por fim, no que a gente valoriza. E diante disso tudo, a grande questão é, será que a gente ainda está no controle? Ou nos tornamos apenas passageiros dessas forças? A resposta, e talvez a nossa maior esperança, está numa única habilidade humana, a consciência. A diferença é gritante. Sem consciência, o comportamento é basicamente reativo, controlado por forças de fora, o ambiente, os algoritmos, a opinião alheia. Agora, com consciência, algo fundamental muda. Surge a habilidade de dar uma pausa, de questionar as próprias reações e finalmente entender de onde elas vêm. E esse é o caminho para retomar as rédeas. Primeiro, questionar. Por que eu reagi dessa forma? Segundo, observar quais padrões se repetem no meu dia a dia. E terceiro, entender quais forças me levaram até aqui.
Esse processo devolve uma coisa que não tem preço: a capacidade de escolher conscientemente. Porque no fim das contas, uma ação nunca é só uma ação isolada. Ela é a ponta do iceberg. É o resultado de uma longa jornada de influências. Da família, à sociedade, dos algoritmos, às emoções. É o resultado de tudo que nos construiu até aquele momento. Isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Será que uma pessoa realmente escolhe como age, de forma livre e consciente? Ou será que, na maior parte do tempo, está apenas seguindo padrões que foram desenhados para ela por todas essas forças? A reflexão fica em aberto.